Aplauda bem forte ao Senhor. Ele está aqui neste lugar. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Eu não vou usar microfone não, porque nós estamos num ambiente bem aconchegante. Frio você não vai sentir. Convido você que trouxe a Bíblia, abra comigo lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. O tema nessa noite é um coração sincero. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite à procura de um coração sincero. Que ele possa encontrar em mim, que ele possa encontrar em você, que ele possa encontrar em nós um coração sincero. Como aquela mulher foi para buscar água no poço, mas encontrou a água da vida, que restaurou toda a vida dela. Hoje nós devemos encontrar este Jesus, ele faz presente neste lugar. Evangelho de João, capítulo de número 20, versos de 24, podemos ler? Diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também as suas mãos e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus, Deus meu. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos nesta noite para cultuar ao Senhor, para render cultos ao Senhor. Meu Deus, a minha voz só consegue chegar até os ouvidos, mas o Teu Espírito Santo tem o poder de fazer com que esta palavra que foi lida, com a semente que vai ser lançada, tem o poder de chegar aos corações. E nós, Pai, possamos ser um solo fértil. Ao receber essa semente possa germinar e gerar frutos que venham glorificar, exaltar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai, que nós possamos estar sensíveis a ouvir não o cristiano pregando, mas o Espírito Santo falando individualmente em cada coração que estão aqui, em cada coração que vão me ouvir. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Podem tomar o teu assento, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui diante de um homem que andou com Jesus. Estamos diante de um homem aqui que participou dos milagres de Jesus. Estão todos me ouvindo? Amém. Hoje a nossa professora não veio, então infelizmente não vai ter escolinha. Então estamos diante de um homem que viu muitos milagres. Com certeza, eu acredito que ele viu Lázaro sendo ressuscitado. Eu acredito que ele viu a multiplicação dos pães e peixes. Ele viu Deus alimentando uma multidão. Eu acredito que Tomé viu todas estas coisas. E se fosse um de nós, se fosse eu, você ou nós, com certeza nós jamais iríamos duvidar de Jesus. Jamais iríamos duvidar e jamais iríamos o abandonar pelos grandes feitos que ele viu aos olhos nus. E Tomé viu. Tomé não podia duvidar depois de todas as evidências, depois de tantos milagres que ele viu. Não tinha como ele duvidar que Jesus iria ressuscitar. Mas aqui eu vejo um Tomé que deixou a sua sinceridade da falta de fé ser maior que a sua tendência religiosa de mascarar as coisas. Nós vimos um Tomé sincero, nós vimos um Tomé verdadeiro, um Tomé sem fé naquele momento. Às vezes nós, temos tendência de nos mascarar. Temos tendência de colocar em nós uma capa de santidade.
Temos tendência, principalmente nós religiosos, temos tendência de professar a nossa fé. Nós temos a tendência de nunca reconhecer os nossos erros. Temos a tendência natural de mostrar uma coisa que às vezes não é. A prova diz que quando perguntamos, às vezes perguntamos ou pergunta para nós se está tudo bem. Às vezes eu, você, nós estamos um caco. Mas mesmo assim nós dizemos, está tudo bem. Mesmo assim nós falamos que está tudo bem, porque às vezes nós temos a tendência de esconder as coisas. Nós temos a tendência de esconder os fatos, não vai nada bem, nós queremos mostrar que está tudo bem. Tomé, olhando aqui, ele não foi repreendido por Jesus, não. Tomé, ele foi amado por Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus apareceu pela primeira vez, Tomé não estava com os discípulos. Então os discípulos chegaram, foi contar para Tomé, olha, Jesus apareceu. E Tomé falou, não, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu colocar as minhas mãos, se eu colocar as minhas mãos na marca dos pregos, se eu colocar as mãos do lado dele. Para mim, vocês estão contando história, eu não acredito. Depois de 8 dias, a Bíblia fala que estavam lá reunidos, acredito eu que na igreja, de portas fechadas. De repente, quem entra naquele local? Mesmo com a porta trancada, Jesus entra. Aqui eu já aprendo mais uma coisa. Eu quero dividir com você nessa noite. Onde Jesus encontra um coração sincero, mesmo que esteja com a porta fechada, ele entra. Onde ele encontra sinceridade, ele entra mesmo que a porta esteja trancada. Se houver sinceridade no seu coração hoje, se houver sinceridade na sua busca, que nós vamos buscar ele hoje, mesmo que algumas coisas estiver trancado, ele vai entrar lá e vai modificar e vai mudar. E principalmente dentro de nós. Ele prefere entrar em uma porta trancada sincera do que entrar em uma porta aberta e falsa. A porta estava trancada. Então Jesus ele entra e fala, paz seja convosco. E ele vai direto a quem? Vai direto a Tomé. Coloca a mão aqui, Tomé. Não seja mais incrédulo, mas seja crente. E Tomé diz, Senhor meu Deus, Deus meu. Em nenhum momento Jesus reprova Tomé. Não. Eu acredito que se Judas tivesse sido sincero, Jesus tinha curado Judas. Talvez eu estou falando com algum Tomés aqui nesta noite. Talvez eu estou falando com alguns Tomés aqui nesta noite que não está acreditando que Deus pode fazer algo conosco. Que Deus pode fazer algo com a igreja do novo tempo. Que está iniciando aqui, numa sala, ou às vezes no templo. Mas ela está iniciando na direção de Deus. Com medo, às vezes com falta de fé, mas crendo que Deus pode fazer. Então ele fala, coloca a mão aqui, Tomé. E às vezes queremos mascarar a aparência diante de Deus. Por isso é essencial para as nossas vidas a oração no quarto, onde só está você e Jesus, e mais ninguém. Orarmos aqui na igreja é muito fácil. Orarmos aqui na igreja, às vezes eu, você, nós temos aparência, mas no quarto é só você e ele. No quarto, a oração no quarto não tem como esconder as nossas lepras, não tem como esconder as nossas feridas, não tem como esconder o nosso coração sangrando, não tem como esconder às vezes a nossa falta de fé, não tem como esconder às vezes que nós não cremos, mas não tem como esconder, não tem como esconder que não acreditamos mais como acreditamos antes. Precisamos, eu, você, nós, precisamos parar com a espiritualidade que não podemos ter dúvida. Devemos parar com a espiritualidade que não podemos ter medo. Precisamos parar com a espiritualidade de acreditar que nós não vamos ter fraqueza, que às vezes nós vamos ser fracos. Entenda, eu e você, nós somos gente. Nós somos gente. Às vezes teremos momentos como Tomé. Às vezes teremos momentos como Tomé. Tem pessoas, talvez está aqui no nosso meio,
ou está nos assistindo, ou vai nos assistir, tem pessoas que não acreditam mais. Quando o Senhor, uma certa vez, você estava reunido no templo, e o Senhor diz para você, assim diz o Senhor. Você lembra? Você lembra que quando o Senhor, se você é reunido, Deus usou a boca de um profeta e falou, assim diz o Senhor. Talvez você nem acredita mais. Passou tanto tempo e nada aconteceu. Talvez você não acredita mais que você é amado desde o ventre de sua mãe. Ei, nós somos humanos. Eu e você, nós não somos surprecrente. Queremos manter pose diante de Deus. Queremos manter pose diante dos homens. Para com isso. Para com isso. Não precisa ter pose diante de Deus. A primeira pessoa que Jesus direcionou foi Tomé. Porque Jesus ama a sinceridade. Jesus ama as pessoas sinceras. Jesus prefere um pecador sincero do que um santo falso. Abra comigo lá a Bíblia em João, capítulo 21, verso 3. Podemos ler? Evangelho de João 21, 3. Um pouquinho as páginas para frente. Diz assim: Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Se você acompanhar a leitura, essa pescaria aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Pedro foi pescar, mas Pedro não deveria pescar. Pedro não deveria pescar porque um dia Jesus apareceu para Pedro e disse, não será mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Então, o teu lugar não é para fazer mais o que você quer fazer, mas sim para fazer aquilo que o Senhor separou você para fazer. Vou repetir. O teu lugar não é para fazer o que você fazia, mas sim para fazer o que ele pediu para você fazer. O problema de Pedro não foi pescar. O problema de Pedro foi voltar para o lugar onde Jesus tinha tirado. Não volte para o lugar onde Jesus te tirou. Cuidado, Deus fala muito forte no meu coração. Tem pessoas te tirando, tentando tirar você do propósito. Cuidado com distrações, cuidado com conselhos errados, com conselhos que não são do céu, com conselhos que são da terra. Conselhos que são da terra só vai te tirar você do propósito do céu. Não sei para quê, não está nem no esboço. O problema de Pedro não foi pescar, mas voltar para o lugar de onde Deus tinha tirado. Voltar a pescar, eu vejo aqui que é voltar a fazer o que não deveríamos mais fazer. É voltar a ter os velhos hábitos. É dizer, eu não acredito mais que Deus pode me usar de novo. Pedro esteve longe de ser um discípulo ideal, mas era um discípulo real, autêntico, verdadeiro, diante de Jesus. Tem discípulos aqui nessa noite? Amém. Tem discípulos aqui nessa noite? Amém. Não existe discípulo ideal. Não existe. Mas existe discípulo real. Que às vezes mesmo querendo acertar, acaba errando, mas não foge de Jesus. Pedro tinha um fogo. Pedro tinha uma paixão por Jesus. Pedro ele tinha entendido que voltou a pescar, mas viu que Jesus, na qual disse que nunca ia deixar ele só. Lembra da quando Jesus, quando Satanás tentou querer a alma de Pedro, Jesus intercedeu por ele. Jesus intercedeu por Pedro, então Pedro lembrou o meu amigo. O meu amigo. Pedro aceitou a correção. E Pedro se tornou o primeiro pregador apaixonado. Porque Pedro foi sincero. Pedro foi sincero. Pedro não viu, quando você lê, acompanhar a história, Pedro não pescou nada, mas quando ele viu Jesus, ele pulou no barco e foi a nado. Pedro não ficou com vontade de pescar. Ele foi sincero, deu na teia e falou, vou pescar. Não ficou dando desculpa. Pedro era um líder. E quando ele foi pescar, os discípulos foram juntos com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Cuidado. O seu recuo, a sua falta de fé, pode levar pessoas juntas com você. Não recua. Pedro voltou. Ele recuou, teve falta de fé, mas ele voltou. E quando ele voltou, ele trouxe os discípulos juntos com ele.
Sabe o que eu quero dizer aqui para você nessa noite? A sua restauração vai trazer gente da sua casa de volta para a casa do Pai. A sua restauração vai trazer mais gente da sua família. O seu posicionamento. Tendo uma coisa aqui, eu quero dar um recado para os homens que estão aqui nessa noite. Recebe este recado, homem de Deus, da parte de Deus. Tendo uma coisa, vocês posicionados e sarados, vocês irão gerar uma casa sarada. Homens posicionados e sarados geram uma casa sarada. Tem homens posicionados aqui que podem dar glória a Deus? Por isso que eu estou fazendo encontro com os homens uma vez por mês. Deus falou muito no meu coração, homens de honra. Deus quer levantar uma geração de homens sarados para ter casas saradas. Mateus capítulo 1, capítulo 11. Abre comigo lá, por favor. Nós vamos ver 3 homens que falharam por falta de fé. Mateus 11, versículo 2. Glória a Deus. As bocas podem glorificar ao Senhor. Mateus 11, versículo 2 diz assim. Podemos ler? Evangelho de João, Mateus. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos que fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. Gente, nós estamos falando de um homem aqui. Você sabe quem batizou Jesus? João Batista. E você lembra nesta passagem, quando João foi batizar Jesus, Jesus chega até João e João fala: eu não sou digno nem de amarrar a sandália de seus pés, e você vem aqui para que eu possa ser batizado? E João batizou Jesus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Ei, João Batista viu algo maravilhoso. A Bíblia diz também que João Batista, quando Maria estava grávida de Jesus e foi visitar a Isabel, e Isabel estava esperando João Batista, e a Bíblia fala que quando Maria chegou diante de Isabel, a Bíblia fala que o nenê que estava em Isabel começou a dar volta, começou a girar na barriga de Isabel, porque ele reconheceu Jesus. Ei, João Batista já era pentecostal, do reteté, até quando estava sendo gerado. A Bíblia diz que ele gerou. A Bíblia diz que ele gerou. Oh, Deus. Não tinha dúvida que João Batista não podia ter dúvida que ele era o Messias. Ninguém mais que João Batista teve experiência em dizer que ele era o Messias. E por amar Jesus, João Batista é preso. Então ele manda 2 discípulos falar com Jesus. Vamos imaginar aqui João falando com os 2 discípulos, pedindo para perguntar se Jesus verdadeiramente era o Messias. Vamos ver a cara deles, né? Eu imagino aqui, eu gosto de entrar na história. Vamos imaginar o João. João, você está perguntando se Jesus é mesmo Jesus? É que nós vamos lá perguntar se Jesus, o que você é o mesmo Messias, e vamos esperar outro, João. É a mesma coisa se a pastora perguntar para mim, se foi comigo mesmo que ela casou. Tem cabimento perguntar uma coisa dessa? Estamos casados há quase 30 anos. Se é perguntar uma coisa dessa para mim, se é o mesmo que eu casou, eu tenho que fazer um exame de cabeça. Não está bem, não. E a mesma coisa de João, não tem cabimento uma pergunta dessa. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que eu entendo? João estava preso. Seus dias estavam findando. Estava perto da morte. Sabe o que eu entendo? Perto da morte, todos nós perguntamos: será que a maneira que eu vivi valeu a pena? Será? Será que eu não estou correndo atrás do vento? Será que eu não trabalhei demais em vez de ficar? Será que eu não perdi meu tempo vendo novelas ou séries? Na beira da morte, começamos a pensar: será que valeu a pena?
João Batista queria saber se era o mesmo ou se ele tinha feito besteira na sua vida. Sabe o que eu vejo aqui de interessante? Quando a morte se aproxima, questionamos muita coisa. E não foi diferente com João. João está na situação questionando a própria fé. A fé que levou à prisão. Talvez eu, você, nós diríamos que até o capítulo 10 não existia uma fé como a de João. Mas de repente João quis mostrar ser um cristão ideal. João nunca quis mostrar ser um cristão ideal ou ser um super crente. Não, ele foi verdadeiro. E para variar, a Bíblia diz que Jesus amou João. O amor de Jesus é impressionante, não é verdade? Quem se sente amado por ele aí, dá um glória a Deus. Quem se sente amado por ele aí, fala obrigado, Jesus. A resposta de Jesus vem carregada de quem conhece e de quem amava João. A resposta de Jesus vem carregada de compaixão. A resposta de Jesus vem carregado de graça. A resposta de Jesus nos constrange. A resposta de Jesus foi: avisa João que vocês estão vendo, cegos veem, surdo ouvem. Avisa João. Sabe por que Jesus deu essa resposta? Porque João conhecia tudo sobre Jesus. Abre um parente. Nós precisamos conhecer mais sobre Jesus. Fecha o parente. Jesus estava dizendo para João: tudo que meu pai prometeu nas escrituras está se cumprindo, João. Meu pai não mente. Sabe o que significa para nós? Jesus, será que eu fiz o que é certo? Jesus, eu estou no caminho correto? Jesus, onde foi que eu errei? Jesus, verdadeiramente é aqui o meu lugar? Ele responde: tudo que eu te disse até hoje, eu não cumpri? Lembra de onde eu te tirei? Lembra o que eu te prometi? Eu falei com você até hoje? A resposta de Jesus para João foi: eu não minto, João. Eu sou o Messias, João. Você não perdeu seu tempo, João. Você vai morrer amanhã ou hoje, mas você não perdeu seu tempo. Sabe, eu vejo aqui o que fez Jesus amar João, o que fez Jesus amar Pedro, o que fez Jesus amar Tomé, foi a sinceridade de ambos. Tinham fé, mas quando duvidaram, não tiveram medo de se esconder. Eles tinham desejo de acertar, mas quando erravam, não tinham medo de expor para Jesus: Jesus, pisei na bola com o Senhor. Talvez tem pessoas aqui que estão com falta de fé. Nesta noite, Deus não está à procura de beatos, santarrão, não. Deus procura pessoas com um coração sincero. Como Tomé, talvez você duvida que o Senhor pode mudar a sua casa. Como Tomé, talvez você duvida que o Senhor pode mudar o seu casamento. Como Tomé, talvez você duvida que o Senhor pode lhe te dar um novo casamento com a pessoa que Ele quer, não que você quer. Como Tomé, talvez você duvide que Ele pode te curar do câncer. Como Tomé, talvez você duvida que Ele pode nos colocar num salão para 1000 pessoas. Ou não. Depende dEle. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: toque em mim. Toque em mim. Eu quero te mostrar que sou eu de verdade. Toque em mim. O Senhor está dizendo nessa noite: toca nele. Nessa noite, Jesus está esperando a sua pergunta. Qual é a sua pergunta para Jesus, João Batista? Qual é a sua pergunta para Jesus nessa noite, João Batista? Ele está nos chamando de João Batista. Quer perguntar se foi Ele mesmo que te trouxe aqui neste lugar? Quer perguntar se aqui mesmo é o seu lugar? Quer perguntar se Ele mesmo permitiu que muitas coisas ruins aconteceu com você, tudo na sua vida, se foi Ele mesmo que permitiu? Tenha ousadia de perguntar para Ele. Tenha ousadia de perguntar: Jesus, todo o meu sofrimento que passou, o Senhor permitiu? Você tem coragem de perguntar para Ele? Porque se você tem essa pergunta no seu coração, se você tem esse questionamento no seu coração, há pessoas aqui que questionam às vezes: Senhor, por que eu passei por isso? Por que o Senhor permitiu passar por isso? Ou por que eu estou passando por isso? Ele pede para dizer: pela minha vida é para te tornar forte. Porque lá na frente eu vou usar você como ferramenta de cura.
Mas permita eu te curar. Porque enquanto eu não cicatrizar o seu coração, você vai estar sempre me questionando, e deixando de acreditar que até eu sou o Senhor da tua vida e eu que controlo até o fio do seu cabelo. Porque ele só cai se ele permitir. Então nós precisamos ter pergunta no seu coração, se tem questionamento no seu coração. Hoje é dia de nós arrancar a casca, arrancar as máscaras, arrancar a capa e dizer, Senhor, eu vou abrir um monte de pergunta para ti. Pergunta sem medo. E ele vai te responder no seu íntimo. Hoje ele está querendo ver a sua sinceridade e não a nossa super santidade. Não existe super santo. Não existe Capitão América Santo. Não existe Homem de Ferro Santo. Não existe Cristiano Santarrão. Não existe. Ele está aqui querendo ver o nosso coração e saber como estamos por dentro. Como você está por dentro, Denner? É ele que tem falado mais forte no seu coração? Ei, em tudo. E tudo que nós temos, ele vê. Ele vê tudo. Pois ele sabe de tudo. Ele só quer saber da nossa sinceridade. Ele só quer saber qual é o desejo no nosso coração que tocamos baixo. Qual é o desejo no nosso coração que eu estou ministrando? Qual é o desejo no nosso coração que tocamos teclado? Qual é o desejo no nosso coração que intercedemos? Qual é o desejo no nosso coração que cantamos? Qual é o desejo no coração? Sabe, ele é como o pai dizendo, filho, ele é como o pai. Ele olha para o filho. Vamos supor aqui com o Cezinha, não olha, Cezinha, em site pornô. Isso vai te causar mal. Isso não vai te fazer bem. Cezinha, não olha para site pornô. Se você olhar site pornô, você vai levantar uma legião de demônios sobre a tua vida, sobre a tua casa. É como se eu estivesse olhando, dizendo para Cezinha não olhar para o site pornô, conversando com ele. E aí, de repente, às 3 horas da madrugada, a gente acorda. Eu estou lá, vou lá no quarto dele, no friso da porta, eu vejo o Cezinha olhando no site pornô. E de repente, aí nós acordamos de manhã, eu sento na mesa com ele, Cezinha, vamos tomar um café. E eu e Cezinha, nós vamos tomar um café. Eu falo, filho, você tem algo para dizer para o papai? Filho, você tem alguma coisa para contar para o seu pai? Você tem uma coisa para se abrir com o seu pai? E o Cezinha tem a cara de pau de dizer, não, pai, vai tudo bem. Só que ele esquece, ele não sabe que o pai viu tudo. Não adianta esconder. O pai viu tudo. Sabe, nós como os pais, nós não queremos ter super filhos. Isso é impossível. Mas nós queremos ter filhos sinceros e verdadeiros. É o que o pai está procurando essa noite. O pai não quer perfeição do filho, mas sim sinceridade e verdade. Aleluia. Esta noite Jesus está dizendo, eu quero te lembrar que foi eu que te chamei. Você tem convicção disso? Foi eu que te chamei. Para de se sujar com as coisas deste mundo. Para de se distrair com as distrações deste mundo, com os embaraços deste mundo, os embaraços desta terra. Cuidado, Satanás é tão sujo que ele envia pessoas para nos embaraçar, para atrapalhar que nós vivemos o propósito dele. Não se embaraça com as coisas deste mundo. Esta noite Jesus está dizendo, eu quero te lembrar que foi eu que te chamei. Quem crê? Não foi o Cristiano que te chamou. Não foi o novo templo que te chamou, que o novo templo está surgindo agora, está nascendo agora, nós estamos ainda gateando, estamos bebês, estamos gerando útero ainda. Não foi o novo templo. Não foi a denominação onde você batizou. Não. Quem te chamou foi ele. Eu quero abrir um parênteses. Como está a resposta desse chamado? Na mesma intensidade? Todo dia o Senhor me pergunta isso. Todo dia, filho, como está a intensidade do meu chamado por você? Como está a intensidade? Todos esses homens que vimos são homens de Deus. Todos amavam Jesus. Todos tiveram momentos de crise. Todos tiveram momentos de fraqueza, de fé. Mas todos tinham sinceridade. Todos tiveram sinceridade. Sabe, igreja? O evangelho de Jesus não é fazer de mim, de você, um super crente.
Para com isso. Um santarrão. Não. O evangelho de Jesus é eu e você, nós temos um coração sincero. Não adianta esconder nada dele. Ele já viu tudo. Ele já viu tudo que eu fiz, ele já viu tudo que você faz, ele já viu tudo que nós fazemos. Ele apenas está esperando que você fale com ele. Talvez alguns nesta noite precisam quebrar as cascas da religiosidade. Talvez alguns nessa noite precisam quebrar a casca do surpreendente e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Em ti eu abro o meu coração e me derramo e dizer que eu te amo. Lembra do louvor? É um louvor antigo, acho que poucos conhecem. Me derramar, dizer que te amo. Ajuda aí, eu não sou cantor, cadê os cantores? Quem conhece? Preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Você está a fim de derramar no Senhor hoje? Ele está procurando hoje corações assim. Não com uma bela voz. São poucos que Deus deu o talento, o dom de cantar, de adorar a Ele com a voz. Eu, infelizmente, não tenho esse talento. Pela graça e pela misericórdia dele, me deu o talento de pregar, pela misericórdia dele. Mas ele quer um coração sincero. Isso cada um de nós podemos oferecer para ele. Um coração sincero. Um coração sincero. Estes homens não foram cristãos perfeitos, ideais. Ou melhor, isso não existe. Eles foram sinceros e reconheceram os seus medos, suas falhas. Mas nenhum deles fugiram de Jesus. Esse é o maior erro nosso. Cometemos erros, falhamos e queremos fugir de Jesus. Queremos deixar de servi-lo. Isso é pior. Volta, corrige e volta a servi-lo com toda a intensidade. E a Bíblia vai dizer, se você acompanhar cada história, um deles, Pedro voltou com toda a intensidade. E eu tenho certeza que Tomé nunca mais duvidou. E João Batista morreu feliz, porque ele sabia que estava no caminho certo. E João Batista foi decapitado. Sabe de uma coisa, para concluir, para nós orarmos? Jesus não tem problemas com pecadores sinceros que se assentam em sua mesa. Jesus não vê nenhum problema disso. Tem pecadores aqui nessa noite? Tem pecadores aqui nessa noite? Eis-me aqui, Senhor. E não tem problema com pecadores sinceros que se assentam em sua mesa. O único problema que Jesus tem são com os falsos religiosos, que se acham ser melhor que os outros e ainda apontam o dedo para todo mundo. Que Jesus possa achar em mim, possa achar em você, possa achar em nós um coração sincero. Não se achando um cristão ideal, mas um cristão real e sincero. Quero terminar falando muita calma para nós podermos orar. Que Jesus possa achar em mim, em você, em nós, um coração sincero. E não se achando um cristão ideal, mas um cristão real e sincero. Você que está me assistindo, te desejo paz e prosperidade. E que o Mestre Jesus seja seu fogo juntamente com toda a sua família. Deus abençoe você.